Boa noite a todos. Muito bom ver vocês aqui com a gente. A gente fica muito feliz vocês disponibilizarem um tempinho para vir, né? Isso é muito bom. Então eu vou dar os recadinhos hoje, né? Como sempre a gente fala, né? Primeiro, se tiver com o celular ligado, esqueceu de desligar, pode desligar, né? E falando que a nossa casa, vocês sabem que vive de doações. A gente aceita doações de qualquer produto que possa ser vendido no nosso bazar, produtos de cesta básica também, porque a gente auxilia, né, algumas famílias com cesta básica, então é importante também a gente ter essa ajuda, né? Nem que seja que passar só tem 1 quilo de sal, não tem problema. Às vezes aquela cesta básica está faltando 1 quilo de sal para completar. Então tudo a gente pode aproveitar, tudo. Tá? E a gente conta com vocês, né? Para que a gente possa auxiliar cada vez mais, né, as pessoas. Queria lembrar também, gente, uma coisa importante, já começou os nossos cursos, tá? Curso para iniciante, quem quiser fazer, nós temos uma turma na sexta-feira à noite, das 20 às 22 horas, é uma turma para iniciante e é online, tá? Não é presencial, não. Aí, se vocês quiserem participar, nós temos fichinha de inscrição aqui, ou se vocês mandarem uma mensagem no nosso WhatsApp, que vocês mandam para marcar, para vir para cá, a gente entra em contato com vocês. É muito importante, né, a gente conhecer um pouco mais a doutrina, conhecer mais Jesus, conhecer mais a gente. Então, é importante a gente ter essa iniciativa, né? Sei que já teve algumas que já começaram, né, o curso com a gente. Quem quiser, nós vamos ainda aceitar inscritos até a primeira semana de março, por volta do dia 6 por aí de março, 6, 7 de março, ainda pode entrar nas turmas, tá? Então pense com amor e carinho quem ainda não se iniciou, para poder estar iniciando junto com a gente, né? Uma outra coisa importante também que a gente sempre cobra é o Evangelho no lar, não é? Quem ainda não estiver fazendo o Evangelho no lar, é importante que comece a fazer, porque é a proteção do nosso lar e das pessoas que vivem naquele lar, né? A gente vem para cá, recebe todo carinho, toda atenção, recebe o nosso tratamento, aí chega na nossa casa, aí não tem a mesma proteção, né? Então é importante. Precisar de ajuda, é só falar com alguém aqui da casa e a gente ajuda vocês a fazer. Nem que a gente faça uma chamada pelo WhatsApp, a gente faz o Evangelho junto, não tem problema nenhum. Tá bom? É muito importante mesmo. Quem ainda não começou, quando começar, vocês já vão sentir a diferença, né? Então, vocês saem daqui protegidos, chegam na casa de vocês, vocês estão protegidos também. Uma outra coisa, nós temos uma rifa. Vocês viram esse quadro grandão que tem aqui no corredor? Do lado de cá? A gente está fazendo uma rifa dele, tá? Ele custa R$10, né, Hilda? Custa R$10 a rifinha. E também esse dinheiro também vai ser revertido para a nossa casa, né? Porque nós somos como todos mortais, né? Nós temos as contas, tem os boletos para pagar, tem aluguel, conta de luz, de água, IPTU. Então, a gente precisa arrecadar dinheiro para poder também, né, cumprir com as nossas obrigações, porque todo mundo tem que pagar as suas continhas, né? Verdade? Pessoal da live que ainda não pegou a aguinha, vai lá, corre lá, pega um copo de água, uma jarrinha de água, né, para quando a gente for fazer as vibrações lá, elas serem fluidificadas, tá bom? Não esqueçam. Acho que falei tudo, né, Hilde? Evangelização. Importantíssimo, esqueci mesmo, a evangelização infantil. Quem tiver filho, quem tiver sobrinho, vizinho, que pode trazer para participar, é no sábado de manhã, pode chegar aqui às 8h30 da manhã, a criança já é atendida. É de 2 anos de idade até 16 anos, mais ou menos, tá? Então, pode trazer aqui, só chegar, é a partir das 8h30 da manhã, todo sábado. Então, é muito importante, né? As nossas lives agora, ela está sendo passada ao vivo, né? Vamos dizer assim. Então, vai ter de terça, de quinta às 20 horas,
Sexta-feira, às 14 horas, também é gravado. E no domingo, nós temos 2 horários, mas a live ela é transmitida às 10h30 da manhã. Então, dá para vocês assistirem a qualquer momento, entrar lá no Face, né, da Casa do Caminho, e assistir. Depois, quando a gente manda para o YouTube, é só entrar no YouTube também, procurar lá a casa, se inscrever, também dá para assistir, que às vezes está na correria, né? Se vocês não conseguirem vir aqui, dá uma ligadinha no celular, daí vocês vão fazendo as coisinhas de vocês e já ouvindo aqui ao vivo e a cores. Tá bom? Foi, né? Foi. Ei, coisa boa. Nossa, Erdinha, você mudou de óculos. Você viu? Que chique, minha. Então, vamos agora fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos. Vamos elevando o nosso pensamento a nosso querido Mestre Jesus e a Deus, nosso amado Pai. Primeiramente, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui para sermos tratados, para mais um aprendizado, para ter uma sintonia maior com toda a equipe espiritual da casa. Agradecemos, Pai, por essa oportunidade. E assim, Pai, pedimos o seu amparo, a sua intuição, para que possamos melhor entender a nossa palestra na noite de hoje. Graças a Deus. E agora vamos envolver assim muito, 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 muito amor a Hilda, que vai trazer a palestra para a gente hoje. Tá bom? Oi, gente. Tudo bem? Vou tirar minha máscara, porque como a gente, todo mundo fala, né? Óculos e máscara não combinam, né? Que bom ter vocês aqui, né? Estou vendo alguns rostinhos novos que a gente não conhece. Sejam muito bem-vindos, né? Casa de vocês também, né? E o pessoalzinho mais antigo também, né? A gente é um prazer a gente estar aqui junto todas as quintas-feiras, né? Pessoalzinho da live também, se quiserem pegar um nomezinho também e anotar o nomezinho para as vibrações também, né? Também pode. E aqui, quem quiser também escrever o nome de alguém para colocar na vibração, a gente tem as caixinhas aqui. Bom? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Eu costumo muito usar ele assim. Toda essa coleção, né? A gente até usa no Evangelho do Lar, né? Como abertura. Que é um livrinho muito gostosinho de ler, que traz para a gente bastante ensinamento, né? Então, hoje nós vamos estar falando do capítulo 8.2, né? Que se chama Sem Desfalecimento, né? Sem preguiça, sem desânimo, né? Que muitas das vezes, né? Na maioria das vezes, todos nós temos, né? E aí, na Bíblia, nós vamos falar de Gálatas, né, no capítulo 6, no versículo 9, tá? Depois, se alguém quiser procurar lá na Bíblia, tá? É esse capítulo. E esse capítulo foi Paulo, né? Nosso querido Paulo, o apóstolo de Cristo, né? Que veio dizer aos Gálatas, né? E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos, né? Então, nessa passagem, Paulo vem dizer assim, a gente tem que fazer bem, o bem. É nossa obrigação fazermos o bem, e assim, sem olhar quem, né? E aí, Emmanuel vem nos dizer assim, há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. A Hilda faz uma palestrinha de vez em quando, dá um passe, a Rosana, né? Tem a Dona Inário que fica na sustentação, cada um ao seu tempo, tá? Cada um ao seu tempo. E vocês também. Não pensem em vocês que vocês, ao estarem aqui, só vocês estão. Vocês também levam. Então vocês também estão fazendo a parte de vocês. Hoje creem, amanhã descreem. Não é assim que a gente faz? Quando está tudo show de bola, beleza, né? Ou então quando a gente está naquele momento ruim, né? Aí, ai meu Deus do céu, me ajude. Eu prometo que eu vou ser bonzinho. Não é bem assim? Não é isso?
E não foi vocês, não, todos nós. Entregam-se ontem a manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Por quê? Porque nós somos igualzinho criança, né? As crianças dele, quero que eu quero, ela se joga no chão. Né? Quando a gente não recebe o que a gente quer. E como o Chico mesmo disse, nós nem sabemos o que é bom para nós. Né? E aí, quando a gente recebe, graças a Deus, né? Papai do céu é tão bom. Mas quando não recebe, poxa vida, Deus, é tão bonzinho. Faço tudo, vou na casa toda semana, toda quinta, e minha vida tá aquela sintonia, mais para lá do que para cá. Aí é a hora da gente ver o que é não se desfalecer. Porque cada um está num momento. Cada um está vivendo aquilo que precisa viver. E assim, se a gente vai desfalecer no primeiro tropeço, o que a gente vai fazer da vida? Vai viver se lamentando? Como a grande maioria faz? Como eu digo sempre, né? Cada um tem que carregar a sua cruz. Vai, minha filha. Deu tilt. Não. Esse aqui é da tilt. O computador é uma benção. Problemas da alma não se circunscrevem a questões de dias e semanas terrestres. Nem podem viver condicionados a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Peraí, gente, vai procurar uma coisa. Avançou a mais ali. Avançou a mais. Quer saber? Deixa eu querer ali do lado. Entendeu? É porque nós estamos usando um programinha novo e eu tô meio perdida. Desculpa aí, pessoal. Vamos aqui no gogó mesmo, tá bom? Os núcleos da natureza religiosas alinham, muito errado, desculpa, entregam-se a ontem às manifestações, iniciam a prática do bem, mas se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos do bem fazer. Né? A gente está firme na fé, mas no primeiro, vamos dizer assim, na primeira desilusão, né? Mesmo que seja até com qualquer um aqui, chegou aqui, a Hilda sempre abraça, um dia e o dia não abraça, poxa, liga para mim. A gente se apega muito a essa questão dos outros. A gente esquece que cada um é um ser individual. E que eu não sei o que está passando dentro de você. E ninguém sabe o que está passando dentro do outro. Muitas vezes a gente pisa no calo de uma pessoa porque ela respondeu atravessado para a gente. Só que muitas vezes ela está passando por uma situação muito difícil. Em que depois que passa a gente fala, puxa vida, eu não deveria ter feito isso. E pior de tudo, a gente esquece o iniciozinho aqui. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque muitas vezes somos... muitos dizem que nós somos bobos, que a gente deixa as pessoas fazerem o que querem conosco. E não é por aí. Fazer o bem não é bobagem, é uma obrigação de cada um. E é uma caridade para com cada um de nós. Se nós todos começássemos, cada um a se preocupar com o que vai falar, com o que vai pensar do outro, com certeza o mundo não estaria dessa forma. São crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distantes ainda da posição de discípulo do mestre. Por isso que a gente fala, nós estamos engatinhando. Por quê? Porque nós estamos em evolução. Cada um a seu tempo. Hoje, os problemas que a gente passa são bem diferentes dos que os nossos pais passaram. Hoje, as dificuldades são outras. Vocês não estão vendo, não? Hoje, a gente tem a tecnologia, que muitas vezes não funciona, que os nossos pais não tinham. Por quê? Porque tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E se nós somos realmente criança, por quê? Porque
Porque nós temos que passar por cada problema desse pensando sempre no bem. Não, como eu disse no início do nosso estudozinho aqui, sem desfalecermos, sem acharmos que, ai, Deus não me ama, por que tudo acontece comigo? Por que a grama do vizinho é tão mais verde que a minha? Cada um a seu tempo. Cada um a seu tempo. Hoje nós passamos por dificuldades porque é necessário. É necessário. E depende da forma como a gente passa esse tipo de provações. Uma doença, por exemplo, como a gente já viu, né, cientificamente falando, quando a pessoa, o paciente se entrega, ele acaba vindo até a óbito. Ao contrário daquele que pensa, não, eu vou melhorar. É a mesma coisa do não desfalecimento. É a força de vontade de passarmos por tudo que temos que passar com a cabeça erguida. E como a gente já falou, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Pai. Quando a Rosana falou aqui do estudo, uma das premissas que mais me atenta no Espiritismo é isso. Deus não é vingativo, Deus não castiga. Deus nos ama. Como um pai. Como diz na Bíblia, um pai não dá uma cobra para o seu filho. Deus também não nos dá. Se nós estamos passando por problemas difíceis, é para o nosso aprendizado. É para o nosso melhoramento. E o nosso próprio espírito clama por isso. Por quê? Porque nós somos espíritos, nós não somos essa matéria. O nosso espírito é eterno. E de tantas as vezes que a gente já veio, já reencarnou, já tivemos no plano espiritual e reencarnamos, hoje o nosso espírito pede para fazer o bem. Como a gente mesmo vê, quantas pessoas hoje em dia se mobilizam para ajudar os outros. Né? Que nem a gente viu a tragédia que está acontecendo lá na Turquia. Hoje eu vi um brasileiro que saiu, que não sofreu terremoto, mas desde o início ele está lá. Ele largou tudo, trabalho, casa, tudo para ajudar os seus. E é brasileiro. E a gente vê uma grande quantidade de pessoas que fazem isso. Que pensam primeiro no outro para depois pensar em si. Isso é evolução espiritual. Que é esse o caminho que a humanidade tem para percorrer. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. O fazer o bem não pode ser cansativo, pelo contrário. A gente tem que fazer o bem todo dia e cada dia mais querer fazer o bem. Quem ama em Cristo Jesus guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Né? Eu estou dizendo aqui na questão de você, Deus está ali fazendo, mas você também tem que fazer a sua parte. Né? Mas eu não arrumo serviço, eu não arrumo serviço, tá. Você está mandando por isso? Você está indo atrás? Ou você está se baseando naquela parábola de que os lírios do campo, que os pássaros não ceifam, não plantam, mas vivem? Não é assim, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus mandou ninguém ficar na ociosidade esperando tudo cair do céu. Não, faz a tua parte, eu te ajudarei. Mas assim, por isso que ele fala aqui, o mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. O que acontece com a gente, muitas vezes a gente dá um passinho errado, né? E aí você para. Puxa vida, eu não deveria ter feito isso. Ao contrário, quando você ajuda, aquilo aquece o coração. Aquilo, o você ajudar, que seja ceder um lugar dentro de um ônibus para uma pessoa de idade, aquilo é como se o Espírito falasse: beleza, você está indo pelo lado correto. E é isso
que a gente tem que a cada dia nos revigorarmos. É guardar esse sentimento de bondade, de, vamos dizer assim, de trabalho cumprido, né? E continuarmos a fazer o bem, independente de quem quer que seja. Fazer o bem, que infelizmente, na maioria das vezes, eu também, não vou falar que não, mas nós todos, muitas vezes, fazemos o bem pensando no que vai ter de retorno, né? E quando isso não acontece, a gente muitas vezes murmura. É por isso. Muitas vezes a gente fala assim, eu falo, poxa, eu faço tanto pela Clarice, quando eu peço a ajuda dela, ó, sai fora. Isso é fazer o bem? Não. Fazer o bem, como diz na Bíblia, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. A gente não precisa cantar bravos que a gente faz ou que a gente deixa de fazer. Essa vontade que o Espírito emana da gente é o que a gente tem que deixar o nosso corpo fazer. Porque o Espírito pede para fazer o bem. Nosso Espírito não pede para fazer o mal. Tanto que todas as vezes que a gente toma uma atitude errada, a gente se cobra. Estou mentindo? Estou mentindo? Não, não estou. Porque eu sei, eu sinto a mesma coisa. Então, é o próprio, porque o Espírito anseia o quê? O que ele aprendeu lá em cima antes de ele retornar. Não, eu vou me condicionar a fazer bem. Só que aqui, né? É tão bom as coisas materiais. Aí a gente esquece, né? O aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. A gente simplesmente não que eu estou falando na questão do espírito, que ele pede para fazer o bem, é muito mais fácil a gente fazer o bem hoje do que o mal. Como a gente estava brincando antes na abertura. Antes a gente tinha vontade de voar no pescoço dela. Eu ia voar. Hoje não. Hoje a gente só pensa. Daqui a um tempo, nem isso a gente vai fazer. É isso que é persistir no bem. É o você perceber que você próprio está mudando. Poxa, mas eu me irritava tanto com aquilo, hoje não. Por que será? É o próprio espírito que busca o melhoramento. E não podemos perder a oportunidade, tá? Jamais. Problemas da alma não se circunscrevem à questão de dias e semanas terrestres. Nem podem viver condicionados a deficiências físicas, né? Não é porque você tem um problema físico ou porque você está doente que você vai deixar de fazer o bem. A começar por fazer o bem para você mesmo, né? A começar a cortar aquela situação, ai, seu coitado, ai, eu não tenho uma perna, mas você tem outra. Né? Como a gente vê hoje em dia, tantas pessoas deficientes que se viram. Hoje mesmo eu fui renovar minha carta, um senhor numa cadeira de rodas, ali, ó, conversando, brincando, coisa que há 20, 30 anos atrás, essas pessoas viviam até escondidas muitas vezes. Então não é desculpa, não é desculpa. Hoje o seu dedão dói, mas você tem o outro. Uma mão dói, a outra está aqui para você fazer o bem. Então não adianta a gente querer achar que a gente pode ficar se escondendo atrás das nossas limitações. Estou falando questões físicas aqui. Bom? São problemas da vida, renovação e eternidade. Essas pessoas têm esse problema, a gente sabe o porquê que elas estão ali. Porque é necessário elas estarem naquela condição, nessa encarnação. E nós que estamos talvez numa... Vamos dizer assim, temos os nossos corpíceos cheios, mas saudáveis, nós temos que ajudá-los, sim, com compaixão. Não o coitadinho. Ai, coitadinho, né? Só que não. Hoje em dia a idade está aqui, não é verdade? Os nossos pais, na nossa idade, eram considerados velhos, né?
Hoje em dia, não. Hoje em dia, 50, 60 anos é considerado uma pessoa jovem. Por quê? Porque é ativo. Porque, é que nem eu estou falando, o espírito busca viver bem, se tornar melhor. E é isso que incentiva o espírito a cada vez mais se melhorar e cuidar desse corpo. Problemas da alma, não se circuncidem, já li. Não te canses, pois, de fazer o bem. Convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. Ou seja, a colheita que nós vamos ter é o próprio bem. Aquele velho ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Se você planta amor, você vai recolher amor. Vai ter o amor à sua volta. Por mais que as pessoas à sua volta, muitas vezes podem te achar, muitas vezes até lunático, né? Meio maluco beleza, como falavam, né? Mas não. Quanto mais a gente fazer o bem, mais pessoas do bem vão estar às nossas voltas. Quanto mais você fizer o bem, você ajuda. Mas ninguém te dá um muito obrigado. Tudo bem, Deus dá. Que é o que importa. É você fazer o bem sem olhar quem e mais ainda, sem desfalecimento. Sem achar que está muito difícil, sem reclamar. Vamos pensar em nós. Quando a gente pensa em fazer o bem, vamos ser egoístas e vamos falar, não, eu vou fazer o bem. Não é que você não quer, eu vou fazer o bem para você. Tá bom? Vou deixar essa reflexão para vocês essa noite, para que vocês nunca se esqueçam que Deus está lá no céu e Ele nos ama incondicionalmente. E esse amor é o que Ele quer que nós tenhamos uns com os outros. E que principalmente, que a gente nunca esqueça disso. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos de fé. Somos todos irmãos e temos um único Pai. E Jesus veio nos ensinar realmente a fazermos o bem. Então vamos prestar mais atenção e procurar ouvir mais o nosso espírito e esquecer o nosso corpinho, principalmente o nosso cérebro. Não, vai fazer o mal. Vamos mudar esse pensamento e fazer cada vez mais o bem. Bom? Agora eu vou pedir licença para vocês um minutinho, para a gente se falar um pouquinho com o pessoal aqui da live, né? Mais para cá? Vamos? Tá bom aqui? Enquadrei-me? Nossa, pedi meio aqui. Gostaria de pedir a ajuda de vocês também agora, nesse instante. Vou pedir para o pessoalzinho também da live buscar a aguinha, né? Para que a gente possa fazer as vibrações. Inclusive, pessoal, tem a Rita, que o marido dela traz a aguinha. Vocês também podem fazer a água, tá? Para a gente, nesse momento, também, a gente fazer a fluidificação da água. Você também, né? Garrafão. Então, vocês podem trazer também a água para fluidificar. Lembrando que a água pode ser também para os bichinhos de estimação. A gente só pede que, se tiver alguém doente em casa, principalmente o pessoal da live, para trazer e pôr separado, tá? Porque aí é só para aquela pessoa. Mas se tá tudo bem em casa, todo mundo pode beber. Pode pôr até no filtro, na caixa d'água. Tranquilo, tá bom? Mas se tiver alguém especificamente, ou mesmo um bichinho, um periquito, gato, não tiver bem, pode usar. E a gente usa água fluidificada para tudo, viu? Doeu o olho, água fluidificada, tá? Mas a água não dá. Não, vocês não precisam deixar a água terminar, tá? Antes de terminar, completa na próxima semana. Vai completando, na outra semana traz uma novinha, vamos dizer assim, ou mesmo, não tem problema, tá bom? Então, nesse instante, vou convidar vocês e os nossos queridos amigos da live também a fecharem os olhos, a buscarem os melhores sentimentos dentro dos seus corações e vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz, muita esperança, enviando essas vibrações para todo o universo, para todos os planetas,
em especial para o nosso planeta Terra. Vamos enviar uma vibração de muita consolação, de muita fé e esperança para todos aquelas pessoas lá na Turquia, que eles possam receber essas vibrações de amor e de luz. Vamos vibrando da mesma forma para todos os países, para todas aquelas pessoas que necessitam dessa vibração de amor, de paz, saúde. Vamos vibrando por todos aqueles, muita esperança, muita luz, muita fé para todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos orfanatos. Vamos vibrando também muito perdão, muita luz, muita convicção de se melhorar, muita saúde a todos aqueles que estão nas penitenciárias, nas casas de recuperação, nos hospitais. Vamos vibrando pela unificação do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando por todas as casas de oração, muito amor ao próximo, muito discernimento, muita luz. Vamos vibrando também muito perdão a todos aqueles que por qualquer motivo nos querem mal. Vamos vibrando amor, paz e esperança por todos os nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos. Vamos deixando uma vibração de paz, de luz para a espiritualidade e vamos pedindo licença. E vamos vibrando muita força de vontade, muita luz, muita perseverança por nós mesmos. E nesse instante em que vibramos por nós mesmos, pedimos a todas as equipes espirituais que nesse momento estão nas casas de cada um aqui das lives, que possam fluidificar suas águas, que possam nesse instante dar o passe espiritual, trazendo nesse instante o fortalecimento, a cura, o amor, a consolação e tudo aquilo que cada um precisar nesse instante. E assim, Pai, mais uma vez agradecemos essa oportunidade e pedimos, Senhor, que possamos estarmos aqui, o pessoal da live, na próxima semana, na próxima sexta-feira, para mais um estudo, e nós aqui da casa, que possamos estarmos juntos na próxima semana, para mais um estudo dos seus ensinamentos. Obrigada, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal da live. Uma boa noite a todos. Obrigada.